Você já reparou como, às vezes, uma mudança quase invisível acontece muito longe do Brasil e semanas ou meses depois começa a mudar completamente o nosso clima? Pois bem, nas últimas horas eu encontrei um conjunto de mapas que, quando colocados lado a lado, contam uma história que pouca gente percebeu. E o mais curioso é que nenhum deles sozinho parece tão preocupante. Mas quando você junta todas as peças, o cenário muda completamente. E o último mapa pode revelar se estamos realmente caminhando para um dos eventos mais intensos dos últimos anos. Antes de mostrar qualquer mapa, quero que você imagine o Oceano Pacífico como um gigantesco motor que ajuda a controlar o clima do planeta. Quando esse motor funciona normalmente, a atmosfera responde de um jeito, mas quando ele começa a aquecer demais, tudo muda. Chuvas mudam de lugar, frentes frias passam a seguir outros caminhos, secas aparecem onde normalmente chove, enquanto regiões acostumadas com tempo seco passam a enfrentar temporais. Mas será que isso realmente já está acontecendo? Vamos descobrir. Agora olha esse primeiro mapa. Ele não mostra a temperatura do oceano. Ele mostra algo muito mais importante. Ele mostra onde o mar está mais quente do que deveria estar para esta época do ano. E existe uma faixa enorme em vermelho atravessando praticamente todo o Pacífico Equatorial. Isso é exatamente a assinatura clássica do El Niño. Não é um pequeno ponto isolado, é um aquecimento contínuo, muito organizado e ocupando milhares de quilômetros. Ou seja, a primeira pista já aparece, mas ainda não basta, porque uma anomalia pode acontecer de forma passageira. Precisamos confirmar se o oceano inteiro realmente entrou nesse padrão. E é justamente aí que entra o próximo mapa. Antes de continuar, inscreve agora, porque eu atualizo antes do El Niño chegar. Aqui a gente acompanha essas mudanças praticamente todos os dias, porque quando o oceano muda, o Brasil sente. Agora sim, veja a temperatura real da água. Repare como existe uma enorme faixa de águas entre 29 e 30 graus, ocupando boa parte do Pacífico Equatorial. Isso confirma que aquele aquecimento não é apenas uma comparação estatística. A água realmente está muito quente. E quanto maior essa quantidade de calor armazenada no oceano, maior tende a ser a influência na atmosfera. É exatamente essa energia que alimenta as mudanças na circulação dos ventos e no comportamento das chuvas. Mas ainda existe uma pergunta importante. Esse aquecimento está estabilizado ou continua aumentando? O terceiro mapa responde exatamente isso. Agora observe esse detalhe. Esse mapa mostra apenas o que aconteceu durante a última semana. E repare que boa parte do Pacífico Equatorial continua apresentando manutenção do calor, com pequenas oscilações locais. Não houve um resfriamento amplo capaz de interromper o processo. Na prática, o oceano continua sustentando o aquecimento observado anteriormente. Isso significa que o sistema ainda segue favorável para manter um evento de El Niño ativo. E agora chegamos ao mapa mais importante de todos, porque até aqui vimos apenas o oceano. Agora vamos ver o índice que resume tudo isso em um único número. Olha esse gráfico. Repare que a curva sobe praticamente todo o período analisado. Neste momento, o índice Nino 34 está próximo de mais 1,35 graus Celsius. Isso caracteriza um El Niño de intensidade moderada, mas já relativamente forte. Para que fosse considerado um super El Niño, normalmente seria necessário atingir de mais 2 graus Celsius ou mais, além de manter esse aquecimento por um período prolongado. Com base apenas nesses mapas, ainda não é possível afirmar que haverá um super El Niño. O aquecimento é consistente, mas ainda está abaixo do limiar normalmente associado aos eventos mais extremos. Se essa tendência continuar nas próximas semanas e meses,
o evento poderá se fortalecer. Considerando apenas as informações apresentadas, é razoável dizer que há uma alta probabilidade, cerca de 80% a 90%, de manutenção de El Niño nos próximos meses. Mas a chance de ele evoluir para um super El Niño é bem menor e incerta, não podendo ser estimada com precisão apenas por esses 4 mapas. E o que isso pode significar para o Brasil? No Rio Grande do Sul, um El Niño forte costuma aumentar bastante a frequência de frentes frias e sistemas de chuva. Isso eleva o risco de episódios prolongados de precipitação, cheias de rios, alagamentos e deslizamentos, principalmente quando o Atlântico Sul também oferece umidade suficiente para alimentar essas frentes frias. Em Santa Catarina e no Paraná, o padrão também costuma favorecer chuva acima da média, embora a distribuição possa variar bastante ao longo da estação. Em São Paulo, o cenário costuma favorecer maior número de frentes frias e episódios de chuva, especialmente na primavera e no início do verão. Se o Atlântico próximo ao sudeste permanecer aquecido, como frequentemente ocorre, ele pode fornecer ainda mais umidade para esse sistema, aumentando o potencial para temporais localizados. No Rio de Janeiro, Espírito Santo e parte de Minas Gerais, influência depende muito da interação entre o Pacífico e o Atlântico. Um Atlântico aquecido próximo à costa pode intensificar eventos de chuva quando as frentes frias conseguem avançar, mas a distribuição espacial pode variar bastante. No centro-oeste, incluindo Goiás e Mato Grosso, o início da estação chuvosa pode atrasar em alguns anos de El Niño, embora isso não aconteça de forma uniforme. Na região norte, especialmente em partes do Amazonas e de Rondônia, há maior chance de redução das chuvas e temperaturas elevadas, aumentando o risco de estiagem e queimadas em alguns períodos. Já em parte do Nordeste, incluindo Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Piauí, Alagoas e Sergipe, os efeitos dependem bastante da temperatura do Atlântico tropical. Se o Atlântico Norte estiver relativamente mais quente que o Atlântico Sul, a tendência é favorecer menos chuva em parte do Norte e do Nordeste. Se o Atlântico apresentar outro padrão, os impactos podem ser parcialmente compensados. Por isso, acompanhar o Atlântico é tão importante quanto monitorar o Pacífico. E sobre quando esse El Niño começaria ou terminaria, esses 4 mapas mostram um retrato do momento. Eles não permitem definir uma data de início ou fim com precisão. Em geral, eventos de El Niño se desenvolvem ao longo de vários meses, atingem um pico e depois enfraquecem gradualmente, mas isso depende da evolução futura do oceano e da atmosfera. É impressionante como tudo começou com uma simples faixa de água mais quente no meio do oceano, depois vimos que esse calor realmente está presente, percebemos que ele continua sendo sustentado e, finalmente, o índice confirma que o El Niño está estabelecido em intensidade moderada e merece acompanhamento constante. Agora eu quero saber uma coisa. De qual cidade você está assistindo? Escreve aqui nos comentários. Assim eu consigo trazer análises cada vez mais específicas para a sua região nos próximos vídeos. E lembre-se, inscreve agora porque o próximo alerta sai assim que o radar atualizar.